Bom dia, amados, bom dia, amadas. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje, o Espírito Santo de Deus me deu uma mensagem. Na palavra do Senhor está em Jeremias, capítulo 29, versículo 12, 13 e a parte A do versículo 14, que diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Às vezes a gente está se sentindo triste, às vezes angustiado, às vezes com aquele peso que a gente não sabe geralmente o que é, a gente pensa, deve ser pressão e tal, não sei o quê. Mas às vezes o que falta nas nossas vidas é a presença de Deus, né? É buscar a Deus, é clamar a Deus. Às vezes a gente já fez de tudo e não sabe mais o que pode ser feito. Então eu te digo, busque a presença dele, né? Tenha um relacionamento com Deus. Ele diz assim que me invocareis, ireis e orareis a mim, ou seja, fale comigo, dialogue comigo, né? Tenha um diálogo, nem que seja breve, mas fale com o seu Deus, com o Criador, com quem te criou, né? E ele diz que ele ouvirá. E buscar-me-eis, ou seja, quando você buscar a Deus de todo o vosso coração, talvez chorando, talvez triste, abatido, com raiva, ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando você tiver um problema, algo, né, que esteja te entristecendo a sua alma, sabe? Aquele vazio de alma que a gente sempre sente, tem algo, nada pode te suprir nessa terra. Então, quando me buscardes de todo o vosso coração, e ele fala, ele nos promete, e serei achado de vós, ou seja, quando você buscar, quando você orar de todo o coração, você vai encontrar esse Deus, você vai encontrar a presença, né? Tanto que em Mateus 7,7 diz assim, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate na porta, a porta se abre. Então, com o nosso Deus, não é diferente. Toda vez que a gente pede, toda vez que a gente busca, toda vez que a gente bate, né? Tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que seguem os mandamentos de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar, meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, observe que é um processo. Se humilhar, porque quando a gente se ajoelha, quando a gente está em posição de humilhação, né, a gente está se humilhando, e a questão do coração também, tipo, estou buscando um Deus grande que está acima de mim, né, eu sou dependente dele. Orar, né, ter diálogo com Deus, né, falar o que você quer, o que você pensa, o que você busca, o que você está sentindo, isso é oração, né, e buscar a face dele, a presença dele, se desviar dos maus caminhos, né, e então ele diz que ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Primeiro ele ouve, depois ele perdoa, depois ele cura. Faz, minha madrinha. E depois ele cura. Então, tudo é um processo. Então, não pule nenhuma etapa, tá? E a questão não é somente você orar, ter seu pedido atendido e depois esquecer. Não. A questão é você ter relacionamento e intimidade com quem pode atender as suas orações, com quem pode te socorrer a todo instante. É você ter relacionamento, intimidade
com quem pode te dar abrigo nas horas de sufoco, nas horas incertas, nas horas de angústia, porque na nossa vida sempre acontecem contingências. Então, Deus está ali sempre pronto para nos socorrer. Basta a gente se humilhar, basta a gente orar, basta a gente buscar, né, e se desviar dos maus caminhos, né? Então, o objetivo é você ter intimidade e relacionamento com quem tem o controle de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, Ele criou você, Ele sabe tintim por tintim o que precisa ser mudado, Ele sabe o que precisa ser modificado, Ele sabe o que precisa ser consertado e transformado. Então Deus criou o homem e Ele sabe ali, as emoções, os pensamentos, Ele esquadrinha os corações, né? Ele sabe tudo o que nós precisamos e Ele sabe tudo o que precisa ser feito, não somente o que a gente precisa, mas o que realmente precisa ser feito, né? Então, Deus é Deus que supra as nossas necessidades. Deus é um Deus grande, Ele está sentado no trono, né? No alto e sublime trono. Ele tem a eternidade para nos dar. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é Rei dos Reis. E ainda assim, a palavra dele diz que Ele se inclina para ouvir as nossas orações, para ouvir a nossa voz, para ouvir o nosso clamor, né? Olha que maravilhoso. Então, toda vez que você se sentir aflito, né, tá passando por uma circunstância difícil, uma tempestade, né, algo que realmente foge do seu controle, que isso nos deixa ansioso, né, quando algo foge do nosso controle. Então, ore, fale com esse Deus Todo-Poderoso, né, que Ele tem um braço forte, Ele é a nossa torre forte, Ele pode todas as coisas, amém? E basta ter fé. A gente não pode se aproximar a Deus sem fé. A gente não pode se aproximar de Deus sem fé, porque a Bíblia fala que a fé agrada a Deus. A fé é o firme fundamento, né? E isso agrada a Deus, tá bom? Um abraço, que Deus vos abençoe.